Olá, chicos, buenos dias! Então, dando continuidade à nossa aula da semana passada, como eu disse a vocês que ia ser uma sequência de 2 dias de aula, né? 2 semanas de aula, com a mesma temática, festa junina. A gente vem hoje com a parte 2 dessa aula. Para encerrar essa semana, como essa semana é uma semana de férias, né? A gente está entrando aí num recesso. Então, eu venho com essa proposta de novo para vocês. E hoje a gente vai conhecer aquele ritmo que é super importante dentro do São João, que não pode faltar em momento nenhum, que é o forró, né? O forró é um ritmo musical aqui muito característico nosso, nordestinos. A gente tem como foco, né? Como ponto forte nosso, esse forró. Então a gente vai estudar hoje um pouco. Então a gente vai começar um pouco sobre a história do forró, conhecer como surgiu, de onde ele veio e tudo mais. Então, a história do forró, ela reúne muitas curiosidades e características que marcam bastante a cultura nordestina. Derivado do nome forró-bodó, que significa confusão, arrastapé ou farra, o forró surgiu na década dos anos do século XIX, na região de Pernambuco, onde eram realizados bailes populares. Então, o forró ele vem desse nome, né? Desse estilo forró-bodó, que hoje tem uma música com esse nome, da banda Machos com Leite. Mas aí o significado desse nome é isso, essa confusão, essa bagunça, esse arrastapé. Então o forró ele vem nessa característica, nesse compasso, para mostrar um pouco esses detalhes. E segundo os historiadores, o termo forró chegou ao Brasil junto com os escravos africanos, que naquela época eram enviados para o Rio de Janeiro e para o sertão nordestino. Além de referir-se às festas, o forró tornou-se um gênero musical consagrado no Brasil e pode tornar-se patrimônio cultural imaterial do país. Então, lá naquele tempo da escravidão, quando os escravos estavam sendo usados aqui, trazidos, os escravos africanos trazidos aqui para o Brasil, lá pelos colonizadores, como a gente viu ano passado, né? Que os colonizadores eles estavam trazendo, foram eles que trouxeram um pouco dessa cultura que a gente tem na festa junina hoje. Então eles quando estavam trazendo esses escravos, que esses escravos eles começaram a levar o estilo da festa, né? Das músicas, um pouco do gênero, a base, como eu disse a vocês semana passada. A questão da base, trazendo por Nordeste. Então, esses escravos é que iniciaram essa história do forró. E o estilo, hoje, né? Ou então naquela época também, naquela época principalmente, mas hoje ainda tem um pouco dessa variação, é que o estilo ele é marcado pelo som da zabumba, o triângulo e a sanfona. E é representado pela dança entre casais, que com corpos colados arrastam os pés no chão. Então, naquele tempo, há muito tempo atrás, quando o forró estava surgindo, quando ele estava iniciando esse estilo, essa junção do triângulo, da zabumba e da sanfona, é que estava dando esse compasso, estava dando essa marcação a esse estilo, trazendo a dança também. Aí era quando estava incorporando a dança nesse momento. E foi a partir de 1950 que a história do forró ela começou a ganhar força em todo o cenário nacional. Isso porque no ano de 1949, o cantor e compositor Luiz Gonzaga gravou a música Forró de Mané Vito, que caiu no gosto do povo. Foi ele quem popularizou a sanfona ou acordeon, e desde então o ritmo passou a ser reconhecido por todos os cantos do Brasil. Então lá no ano de 1950, que foi quando o forró começou a estourar, Luiz Gonzaga, ele foi vamos dizer assim, quase o fundador, né, do estilo musical, dessa junção. Ele tinha a sanfona em casa e depois ele viu que a sanfona por si só ela não supria, ela não dava um som harmonioso. E foi quando junto com o triângulo e a zabumba começou. E sua primeira música, como diz aqui, que foi lançada como um forró e ela começou a estourar, foi esse forró de Mané Vito. Eu vou colocar também um vídeo para vocês aqui dessa música, para a gente ver um pouquinho, estudar, vocês conhecerem um pouco dessa música e ver como era o estilo daquela época, como essa música ela
estourou naquele momento e hoje como o forró é pra gente, né? Então, dando continuidade, a gente vai ver também as 3 fases do forró. O forró ele pode se dividir em 3. Então, a gente vai ver como são e qual o estilo de cada uma. Primeiro, a primeira parte, né? A primeira fase, ela é marcada na década de 50, com o Baião, que é o Baião lançado por Luiz Gonzaga, e não é à toa que ele ficou conhecido como o Rei do Baião. Então foi nessa época, logo no iniciozinho, né? Quando o forró estava sendo lançado, que a gente pode considerar ela como a primeira fase. Aquele primeiro momento do forró, o forró mais tradicional, o forró mais antigo, como a gente usa, né? E em seguida, cadê? Em seguida, a partir de 1975, alguns artistas começaram a inovar na musicalidade, misturando os ritmos do pop com o forró tradicional. E destacaram-se nessa segunda fase Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Gilberto Gil e Nando Cordel. Então, o forró na primeira fase, ele era caracterizado pelo quê? A sanfona, a zabumba e o triângulo, tá certo? Então, depois, logo lá, depois de 25 anos depois, com 1975, começaram a introduzir elementos do pop e do rock. A guitarra, o baixo, a bateria. Então, foi quando surgiu a questão do forró tradicional, que é o forró que a gente conhece hoje. Tá certo? O que a gente tem um pouco dessa mistura de hoje. E esses artistas é que foram os responsáveis por isso. E depois, em meio à transição, é que veio para a terceira fase, que vale destacar alguns nomes regionais que consagraram-se no chamado forró universitário, que são eles, Alcimar Monteiro, Petrúcio Amorim e Jorge de Altinho. Então essas são as 3 fases do forró. Primeiro, o forró mais puxado para o baião, certo? Que é aquele característico de Luiz Gonzaga. Depois o forró tradicional, que teve como referência Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Gilberto Gil e Nando Cordel, certo? E depois esse forró universitário, que é esse forró mais que a gente conhece hoje, certo? Vamos dizer assim, que a gente escuta muito hoje. Que ele, naquele tempo, naquela transição, os responsáveis mais por ela foram quem? Alcimar Monteiro, Petrúcio Amorim e Jorge de Altinho. Existem várias outras bandas que são responsáveis também nessa transição, que a gente conhece, uma das principais de todas, que é o Machos com Leite, tá certo? Que ele foi um desses responsáveis por levar o forró para vários cantos. E o forró e suas fases, tá? O forró e suas fases que a gente vai ver hoje. O forró, enquanto gênero musical, ele engloba vários estilos, certo? Então tem alguns estilos que são assim os básicos. A gente está falando aqui agora em questão de dança, tá certo? Em questão dessa dança, desses passos, né, do para lá e para cá, do dança de casal, como a gente chama. O primeiro deles é o shot, tá certo? O shot que é o básico, é o tradicional, que é aquele 2 para lá e 2 para cá, que é o que a gente mais vê por aí. Em seguida, o baião. O baião que ele tem alguns passos também mais fortes, mas o principal dele é um para lá e um para cá. Um para lá e um para cá. Questão de dança, tá certo? De molejo. E por fim, o chachado. O chachado, a gente tira ele assim também como uma questão histórica. Certo? O chachado ele é um passo mais diferente, que ele é um passo mais sincronizado. Ele existe mais elementos e tudo mais. Só que dentro da história dele, o chachado ele era dançado, ele teve início, teve origem lá pelos cangaceiros, né? Esses cangaceiros que viviam mesmo no sertão, que eles seguiam dizendo que colocavam ordem, né, nas cidades, nos povoados e tudo mais. Então, esse chachado ele vem desses cangaceiros que eles eram dançados. Tá? E por fim, o arrastapé. O arrastapé é aquele forró mais bagunçado que a gente pode dizer, né? Aquele forró que todo mundo dança, cada um dança do seu jeito, cada um tem seu estilo de dançar. E esse arrastapé, ele tá dentro muito do que a gente conhece hoje de forró universitário,
tá certo? O forró universitário que cada um tem seu elemento próprio, cada um tem sua personalidade. É quando você coloca a sua personalidade, a sua característica naquilo que você está dançando, tá certo? Então esses 4 passos, esses 4 estilos é que são o que a gente conhece muito hoje dentro do nosso forró em questão de dança. Gostaram? Tá? A frase ficou aí errada porque a letra deu uma desconfigurada na hora de dançar, na hora de aparecer para vocês um pouco. Então, era isso mais ou menos que eu queria trazer para vocês, tá certo? Como uma pequena atividade nossa hoje, só para a gente encerrar essa semana e encerrar a questão de conhecimento, tá? Questão de conhecimento mesmo. Eu queria que vocês fizessem uma entrevista. Como é que vocês vão fazer essa entrevista? Vocês vão procurar uma pessoa da família de vocês, uma pessoa mais velha, tá certo? Acima dos seus 30 e poucos anos, aí para cima. E eu queria que vocês fizessem uma entrevista para eles, criassem alguns elementos, criassem algumas perguntas sobre o São João deles antigamente, como era, questão da dança, questão das músicas, como eram as músicas deles de forró naquela época, quais eram as que eles mais gostavam, quais eram os artistas que eles mais conheciam, e de Luiz Gonzaga. Eu queria que vocês perguntassem a eles também essa questão do nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga. Se eles conhecem, quais as músicas, se o estilo dele gostava, agradava a eles também. Então vocês podem fazer essa entrevista e me mandar até o final da semana. Combinado? Então, para quem a gente se vê essa semana ainda, até a nossa próxima aula. Para quem a gente não se vê, um bom descanso, um bom recesso para vocês e até o nosso Drive Tour. Tchauzinho!